Começou assim, eu tinha um amigo na época que ele, assim como eu, ele sempre foi fissurado em tecnologia. Sim. Então a gente ficava sempre vendo coisa de inovação, tal, qual o iPhone que tá saindo e tal, ficava comparando as especificações, não sei o quê. Aí ele comentou comigo um dia, né? Ô, dá uma olhada aí sobre essa moeda digital, o que o pessoal tá falando. Aí eu olhei, aí eu falei assim, pô, tá de sacanagem, né? Tipo assim, a moeda digital que você não pode pegar, e, tipo assim, não vai pra frente uma parada dessa. E ele Certo. comentou comigo, acho que foi em 2015. Uhum. Meu azar aí não ter comprado na época. Mas aí, beleza, foi passando o tempo e nesse período ali, 2015, 2016 e 2017, o Bitcoin estava uma ascensão muito alta em relação ao preço e também o mercado se desenvolvendo bastante. E aí eu comecei a ver que eu estava perdendo o bonde andando, aí eu falei assim, pô, antes tarde do que nunca, né? Sim. Então, aí eu falei pra ele, pô, e aí, você já tá mexendo com a parada, como é que é? Ele falou, ah, pô, tô fazendo umas operações aqui com Bitcoin e tá dando certo. Aí eu falei, beleza, me explica aí como que funciona isso. E aí, eu comecei a fazer algumas operações, né? Aprender como que comprava numa corretora. Na época eu era menor de idade, eu não podia criar conta em corretora. Aí eu cheguei na minha irmã e falei assim, ô, presta seu CPF aí rapidão. Aí, aí criei a conta lá, tipo, usei a conta dela emprestada. E aí eu comecei, tipo assim, a me apaixonar pelo tema de fato. Então, eu Sim. comecei a pesquisar o que que era em si, não só ver ali a questão da variação do preço, porque vai muito além disso. Então, eu comecei a estudar um pouco mais da funcionalidade em si, por que que ele vale o que ele vale. E aí, dessa forma, eu comecei a me apaixonar pelo ecossistema em si. E aí, a gente teve uma ideia de fazer um empreendimento na época, para lançar uma plataforma onde as pessoas pudessem negociar ali, também uma plataforma onde as pessoas pudessem conhecer um pouco mais sobre a tecnologia, porque ali para 2016 e 2017 não tinha muito conteúdo em português Uhum. educativo relacionado a Bitcoin. Certo. Então a gente pegava ali o conhecimento que a gente tinha ali em inglês básico, mas a gente fazia algumas traduções de alguns temas, de alguns artigos. E meio que ia postando, né? A gente tinha tipo meio que um blog, tinha Sim. grupo no WhatsApp, a gente começou a criar um ecossistema ali Você de. tinha Sim. que idade nessa época? Ah, eu tinha 15 para 16 anos na época. Você viu? E aí, tipo, a gente começou a trabalhar nesse ecossistema. Tipo, Aham. meio que montar uma comunidade, assim, e aí muita gente começou a, tipo, falar, caralho, esses caras aí é novo e tal, e já tá, Novo de idade, de inclusive, né? idade. Também. E aí, qual que foi a grande virada de chave? Foi uma vez que um cara, ele entrou em contato com a gente, no privado, ele falou assim, ó, eu tô fazendo algumas operações, investimentos aqui com Bitcoin, só que eu tô perdendo dinheiro. Aí eu falei, pô, como assim? Porque o que acontece? Na Sim. época, o Bitcoin ele estava em ascensão de preço, você não precisava também ser um gênio, Um um expert expert. para poder ganhar dinheiro com aquilo. Então eu falei, você tá fazendo alguma coisa errada. Aí ele me mandou lá o que ele tava fazendo as operações, aí eu pontuei, ó, tá errado isso, isso e isso, tenta fazer isso e aquilo. Aí ele fez e deu certo. Aí ele falou, pô, você é um gênio. Eu falei, nossa, você nunca tinha visto uma parada assim. Aí ele chegou até nós e falou, ó, você não quer operar o meu dinheiro? Aí eu falei assim, sinceramente falando, eu nunca fiz isso, mas pode ser. E aí foi a primeira vez que, Nossa, tipo você assim, foi muito corajoso, né? Operar eu o dinheiro fui, de uma mas, outra pessoa Sim. que você tava começando. Mas é importante. tipo, o que acontece? Eu já coloquei algumas condições que eram bem favoráveis para mim, porque eu falei, ó, é um ativo volátil, então se perder, posso fazer nada. Não Não é. assinou nenhum contrato, Não, né? até tinha uns termos e tal, só que se ganhasse, a gente recebia uma porcentagem. Tá. Então, tipo assim, Tá tudo certo. ou eu não ganho nada, ou eu ganho dinheiro, não tinha como eu perder, Uhum. tecnicamente, então eu tava na vantagem. E aí, igual eu tava comentando, não é também tirando o meu mérito, mas você não precisava ser um Um gênio, um gênio. expert para poder fazer dinheiro no mercado naquela época. Porque basicamente só de você comprar ali o ativo, ele já começava A a girar. valorizar. Então, eu comecei a fazer isso e, tipo, ele começou a ver que tava dando retorno, aí ele foi aplicando mais grana, assim, e Uhum. tal. E aí, tipo, virou uma escala absurda. Aí foi a primeira vez que eu ganhei um bom dinheiro, Bom assim, de dinheiro. fato.
E aí foi muito bom, só que aí final de 2017 para 2018 também teve uma queda nas criptomoedas. Aí foi um grande divisor de águas, porque uma estratégia que você tem no mercado de alta não funciona no mercado de baixa, e o mercado financeiro você tem que ter muita paciência, porque não é do dia para a noite que um ativo retorna. E nessa né? época também não dava para diversificar tanto em questões de moedas, porque também não tinham muitas moedas, né? Exato. Era o Bitcoin, o Ethereum já existia? Já, Ethereum 2014, Bitcoin 2009. Tipo, tinha algumas, só que não eram muito sólidas. E elas estão presentes ainda hoje no mercado? Hoje tem milhares. Que Não, eu não, não tem tenho bastante, dado. mas continua desde lá de trás, além do Ethereum e do Bitcoin? Sim, hoje tem milhares de moedas, né, no mercado, e surgem novas, tipo, diariamente. Então, é um mercado que ele tá crescendo muito o ecossistema como um todo, porque ele tá trazendo aplicações reais mesmo no dia a dia. Então, esse foi a primeira coisa, assim, que foi um divisor de águas, de fato, assim, para mim. Porque também teve um investimento pessoal que eu fiz, com essa grana que eu tinha ganhado, eu investi numa criptomoeda chamada Rayblox, depois ela mudou o nome para Nano. Mas ela é uma moeda que em um mês ela valorizou 100 vezes. Caraca. Porque ela tinha uma proposta de solucionar os problemas que o Bitcoin tinha. Porque o Bitcoin, às vezes, ele é um pouco caro para você fazer uma transferência. Então, para transações menores, ele não é uma moeda muito apropriada. E também relacionada à velocidade. Então, é uma moeda que teve um hype muito grande naquela época. E você pegou o time certo. Aí eu peguei o time certinho. Tipo, é uma chance em 1 milhão que isso aconteceu. Mas, imagina, eu coloquei uma grana que não era muita, mas, tipo assim, sei lá, uns 2 mil reais, e subiu 100 vezes. Então, foi a primeira vez que eu fiz 6 dígitos. Tipo, foi ali, eu tinha 16 para 17. Caramba. Só que o que acontece? É o que eu sempre falo. Não adianta você ganhar dinheiro se você não tem a sabedoria. Exato! Então, assim como eu ganhei os 6 dígitos, eu também Perder perdi. 6 dígitos. Então, assim, parando para analisar hoje, eu acho que foi uma experiência boa na época. Tá, importante, chorei, né? Aham. Mas, analisando hoje, foi muito importante, porque hoje eu dou muito mais valor pro dinheiro e também tenho mais sabedoria cabeça, para mais poder cabeça. lidar. Então, como foi uma parada que veio, entre aspas, fácil, e eu nunca tinha passado por uma experiência como essa, então também foi muito fácil. Porque o que acontece, assim como ela subiu 100 vezes, ela também caiu muito. Porque é um teste psicológico muito complicado. Imagina, você olha sua carteira hoje lá de criptomoedas, aí você tá com, sei lá, 20 mil. Aí você dorme, aí tá 40. Você não fez nada, só dormiu. Aí você dorme, aí tá 100. Aí, tipo, você fala, e aí, vai parar quando? Aí você fala, e se eu tirar agora e amanhã eu vou ter dobrado de novo? Então você fica naquele dilema, e eu não acertei o timing pra poder sair.